Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 4 de março de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o caso de Jó. Existem vários textos que aparecem aqui como base para o nosso estudo, mas eu gostaria de ler apenas a introdução do livro de Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de bois e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado lá no íntimo e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Mas certo dia os anjos vieram apresentar-se diante do Senhor. E Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu, de perambular a terra e de andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Esse texto, na verdade, representa a introdução do livro de Jó. Um livro realmente extraordinário que traz alguns princípios realmente fundamentais para podermos entender a história desse homem tremendo que marcou a sua história. É apresentado no contexto bíblico como o homem o homem que mais andava com Deus na sua geração. Não havia ninguém como ele entre os seus contemporâneos. E ainda assim, ele passou por uma experiência realmente desafiadora, perdendo os filhos, perdendo também todos os seus bens e ainda adquirindo uma doença terminal. Havia alguns elementos no contexto do grande conflito que são apresentados no contexto do livro de Jó. Elementos esses que nós vamos dar uma olhada ainda hoje no nosso estudo. Então, aguenta firme que daqui a pouco eu volto para a gente conversar um pouco mais a respeito desse assunto. Achei muito interessante que o autor da lição, ele sistematizou aquilo que é o conteúdo do livro de Jó, para podermos compreender os elementos ligados ao grande conflito que aparecem dentro desse mesmo livro. A primeira afirmação que ele faz é de que houve um concílio celestial, não apenas um diálogo entre Deus e Satanás, já que outros seres celestiais estavam envolvidos. Quando você pensa naquilo que foi a chegada da rebelião aqui no nosso planeta, Adão era o representante do nosso planeta, era ele quem respondia pela humanidade. Essa postura, essa posição de Adão acabou sendo usurpada por Satanás quando ele acabou se tornando o príncipe desse mundo. Ele passou agora a representar a humanidade nesse contexto de grande conflito, nesse contexto de uma terra que estava envolta no contexto da rebelião. Por isso, nesse concílio, de alguma forma, ele representava a terra. Baseado naquilo que a teologia bíblica vai nos explicar, ele teve essa prerrogativa até a morte de Jesus na cruz do Calvário. Com a morte de Jesus, Jesus, como segundo Adão, vence definitivamente a rebelião. Na cruz, Jesus tirou os poderes e autoridades do inimigo. E agora Jesus se torna o representante da humanidade. Isso vai ser exemplificado de forma bem clara lá em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, quando é feita a pergunta: quem pode abrir o livro e desatar os selos? E não havia ninguém, nem na terra, nem no céu, nem no resto do universo, que fosse digno de assim fazê-lo. Até que um dos 24 anciãos, João está chorando por causa disso, porque se alguém não fosse digno de abrir o livro que continha os termos para a redenção da humanidade, então Satanás continuaria sendo representante da mesma. Até que um dos 24 anciãos olha para João e diz: olhe de novo para o trono, olhe com atenção. E quando ele olha, ele vê um cordeiro como tendo sido morto, e alguém que vai dizer: ele é digno de abrir o livro e romper os selos. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá. Todos termos humanos para poder demonstrar que Jesus, como segundo Adão, havia conseguido alcançar
os meios para poder fazer o resgate da humanidade. E então agora, a partir desse momento, quem dita as regras, ou quem responde pela humanidade, é Cristo Jesus. Mas até a morte de Jesus na cruz do Calvário era Satanás quem respondia pela humanidade. Por isso, nesse concílio celestial, onde representantes dos mundos criados por Deus estavam diante do Senhor, Satanás também se apresenta entre eles. E você percebe também, há uma segunda afirmação feita aqui no nosso guia de estudos, que existe uma disputa, na verdade, assinalada pelo fato de Deus perguntar a Satanás se ele havia reparado em Jó. Por que reparar em Jó? Essa pergunta faz bastante sentido no sentido de uma disputa mais ampla e que já existia antes. Provavelmente, e é isso que o autor da lição está tentando aqui transmitir como base, havia uma disputa entre Deus e Satanás no contexto da própria história de Jó. Jó era um homem diferenciado, como o próprio texto menciona. Não havia ninguém em sua geração que temia tanto a Deus quanto o próprio Jó. E provavelmente havia uma disputa anterior, porque agora Deus vai questionar Satanás quando ele se descreve: eu estava passeando pela terra. A ideia é de alguém que é dono do planeta, é alguém que tem todos os moradores dali do planeta como seus súditos. Então Deus vai dizer: e o meu servo Jó, você deu uma reparada nele? Não há ninguém na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. É o próprio Deus quem vai falar isso a respeito dele. Então você percebe que há uma disputa também pela humanidade, no contexto do grande conflito. Uma terceira afirmação que é feita aqui. Enquanto o Senhor diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus, Satanás afirma que Jó temia a Deus apenas porque ele o protegia. Essa era uma acusação contra o caráter de Jó e contra o caráter do próprio Deus. Num primeiro momento, no primeiro encontro, Satanás vai dizer: você colocou uma cerca em volta de Jó e da sua família? O homem só prospera. Tira dele aquilo que ele tem de mais precioso e ele vai blasfemar de ti. E ele recebe autorização para tocar na família de Jó. E ao mesmo tempo nos seus bens. E ele perde tudo num só dia. Perde os filhos, ele perde todos os seus rebanhos, os seus servos. Num segundo momento ele vai dizer: mas você também colocou um muro de proteção no entorno de Jó. Olha a saúde dele. Ele é um homem que tem tanta saúde, tira dele a saúde, ele vai blasfemar de ti. E Deus dá autorização para que o inimigo mexa na saúde dele, ele fica com uma doença terminal. Duas são as acusações de Satanás em relação a Deus, ao caráter de Deus. Primeiro, ninguém te ama mais do que as bênçãos que você dá para eles. Segundo, ninguém te ama mais do que a si mesmo. E Deus vai provar agora, no contexto desse grande conflito, que Satanás está errado. E nisso entra a quarta afirmação. Satanás alega que Deus é injusto por proteger a Jó com uma cerca, pois isso tornava impossível que ele provasse as suas afirmações. Isso mostra que Satanás ele tem limites, regras de engajamento, e que ele só queria prejudicar a Jó. Isso mostra pra gente que existem limites claros, estabelecidos pelo próprio Deus. Satanás não pode avançar em relação a eles. Para que essas questões ligadas ao grande conflito tenham lugar, tem que haver uma autorização da parte do Senhor. Como já mencionamos anteriormente, se esse grande conflito fosse entre dois deuses, bom, aí a questão era outra. Mas não é. Deus tem um poder que é ilimitado, ele é soberano. Com um piscar de olhos, ele pode destruir completamente o inimigo. Então ele estabelece regras, normas. E existem outras duas verdades que são aqui apresentadas, duas lições que nós aprendemos no contexto do grande conflito, dentro da história de Jó. A primeira lição é de que existem regras de engajamento no grande conflito. O diabo não pode fazer aquilo que quer. E o Senhor Deus estabeleceu limites também para a sua atuação. No contexto desses limites, nós vamos percebendo ao estudar a Bíblia que algumas das posturas que a gente toma abre possibilidades para que Deus possa nos usar de forma especial ou para que a vontade dele aconteça na nossa vida. Como, por exemplo, a própria oração. Ellen White vai mencionar que o Senhor Deus tem algumas coisas que o Senhor Deus só fará mediante a oração da fé. Por quê? Porque através da oração, e a gente não entende tudo sobre o que acontece nos bastidores em resposta à oração. O que a gente sabe é, através da oração, nós podemos abrir portas para Deus poder agir no contexto do grande conflito.
A segunda verdade, ou a segunda lição que a gente aprende: existem parâmetros na corte celestial pelos quais as acusações de Satanás contra o Senhor, elas são respondidas, sem que ele viole os princípios de amor, o fundamento do governo de Deus e a maneira de dirigir o universo, bem como as criaturas inteligentes. Existem normas. O governo de Deus no contexto do universo é um governo de ordem. E no contexto da ordem, o Senhor Deus ele também estabelece princípios que devem ser seguidos até no contexto do grande conflito. Deus estabeleceu limites na atuação de Satanás. Satanás imaginava que quando ele havia conseguido enredar a humanidade na rebelião, que ele teria domínio sobre todo o planeta. Deus vai dizer, não vai ser assim. Haverão limites. Até que o grande conflito termine, nós precisamos entender que cada postura que tomarmos no grande conflito, nós estaremos facilitando as coisas para Deus ou dificultando, para que Deus possa conseguir nos salvar das garras do mal. Você olha para a história de Jó e percebe exatamente isso. Jó poderia ter blasfemado de Deus, e se tivesse feito isso, ele teria se colocado nas mãos do inimigo de Deus. Mas por ter sido fiel a Deus, apesar das circunstâncias, ele pôde alcançar vitórias extraordinárias. Quando você se sentir tentado a desistir do caminho do Senhor, a desistir de permanecer firme no Senhor, confie nele. Tenha certeza de que mesmo que você não seja capaz de entender o que está acontecendo por detrás dos bastidores, Deus continua sendo Deus e Ele cuida dos seus filhos. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor é Deus. Ajuda-nos a permanecer firmes em Ti, independente das circunstâncias, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?